Afinal, como é que eu utilizo a palavra ma? Ma, para quem não sabe, é um indicador de perguntas em mandarim. Ou você pode chamar ele de partícula interrogativa, que nada mais é que são palavras que utiliza para fazer perguntas. E em específico, a palavra ma, os brasileiros estudantes de mandarim possuem uma dificuldade em entender, uma vez que não existe uma tradução literária ou uma palavra equivalente do português para o mandarim, que é a palavra ma. Tajahao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e se você quer saber mais sobre mandarim, mais sobre curiosidades sobre a China, eu sugiro que você clique no inscreva-se para você não perder nenhum vídeo novo no canal. Bom, primeiro início de conversa. Quando é que eu vou usar o ma, né? O porquê do ma, né? Porque assim, é uma palavra que não existe no português, tá? Isso é fato. Não tem como eu traduzir o ma para você, tá? Então resta você entender o porquê da existência do ma, tá? Então, primeira coisa, quando alguém fala isso para mim, ele está no Brasil, né? Pensa só em português. Ele está no Brasil. E a segunda frase é, ele está no Brasil? Quando eu, Lin, estava aprendendo português, eu tive uma grande dificuldade nesse caso em específico. Porque eu nunca sabia se você estava perguntando ou se você estava afirmando. E se você parar para pensar, qual que é a única forma, a única diferença que você consegue perceber quando é na fala? Quando é escrita, beleza. Eu vou ver que tem um ponto de interrogação no final da segunda frase e aí eu vou conseguir identificar que é uma pergunta. Mas quando está no dia a dia conversando, eu não consigo identificar isso, né? Então, assim, a única forma que eu consigo identificar nesse caso aqui é através da entonação, tá? Bom, você sabe que o chinês é uma língua tonal, mas saiba que o português também. Né? O português também é um idioma tonal nesse sentido aqui. Porque se eu mudar minha entonação, eu posso estar simplesmente afirmando ou posso mudar isso para uma pergunta. Aí eu estou perguntando, ele está no Brasil? Né? Então o que você percebe? Que no mandarim isso não funciona. Por quê? Mandarim, você não pode mudar as entonações. Né? Você deve seguir as entonações do idioma. Agora, eu não posso mudar a entonação. No português, a gente muda a entonação para transformar numa frase afirmativa numa frase interrogativa. Em mandarim não pode. Então, como é que eu faço então para que, na hora de conversar com alguém em mandarim, eu consiga dizer que é uma pergunta? Aí eu utilizo a palavra ma. Por isso da existência do ma. Você entendeu? Então, ou seja, resumindo, pela não possibilidade de eu mudar a entonação no idioma mandarim, eu crio então a palavra ma para indicar uma pergunta. Beleza? Então a frase ele está no Brasil, uma afirmação seria 他在巴西. 他在巴西. Ele está no Brasil, tá? E se eu quiser fazer uma pergunta, ele está no Brasil, aí eu vou falar 他在巴西 ma. Ou seja, eu vou dizer exatamente a mesma frase de cima e aí eu vou acrescentar somente a palavra ma no final. Então, no mandarim, nesse quesito aqui, ele é um pouco mais simples de identificar uma pergunta, né? Então, de novo, não é que existe o ma para todas as perguntas em mandarim. Existem outras palavras que a gente vai ver, né? Não nesse momento agora. Mas, toda vez que você olhar a palavra ma, por exemplo, muito provavelmente ele vai ser uma pergunta, beleza? Bom, então vamos entender o raciocínio aqui, tá? Então se eu falar assim, ó, João 喝咖啡, significa João toma café, ou bebe café, né? Se eu quiser fazer uma pergunta, ficaria João 喝咖啡吗? Né? João 喝咖啡吗? Ok? Então João bebe café, ma. Então eu coloquei o ma no final, virou uma pergunta. Simples assim, beleza? Segundo exemplo, Roberta 吃披萨. Roberta 吃披萨. Roberta come pizza. Né? Se eu quiser fazer uma pergunta, Roberta 吃披萨吗? Roberta 吃披萨吗? Beleza? E o terceiro exemplo seria 他是老师
他是老师. Ele é professor, tá? 是 é o verbo ser. Ele ser professor. Ele é professor. Se você quiser fazer uma pergunta, então, ficaria 他是老师吗? Basta você acrescentar a palavra ma depois de uma frase afirmativa que ela vira uma frase interrogativa. Simples assim, tá? Agora, vou trazer para você algumas observações sobre o ma. Tá? A primeira observação é, ela se escreve no tom neutro, né? O tom neutro, para quem não sabe, é nenhum acento. Então, quando uma sílaba em mandarim, né? Como essa daqui, não está nessa slide aqui, mas vamos voltar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quando ela não aparece nenhum acento, significa que ela está no tom neutro, tá? Então, ó, se escreve no tom neutro, como você pode ver, né? Mas na prática se lê no primeiro tom. O primeiro tom é um risquinho reto em cima. Ou seja, ele se escreve ma, mas na prática você vai falar ma, ok? Então, se a gente for ler isso aqui de novo, seria João he café ma, Roberta 吃披萨吗? E 他是老师吗? Ok? Então isso é na prática, tá? Então na escrita você percebe que ele não tem acento nenhum, mas na prática a gente costuma puxar um pouco mais, tá? Não precisa puxar muito também, mas ele se assemelha um pouco mais do primeiro tom do que no tom neutro. Essa é uma observação na prática, tá? Depois nós temos, né? O ma aparece sempre no final da frase. Então você não vai ver o ma no meio da frase e um ponto de interrogação no final, tá? Isso seria muito esquisito, tá? Talvez não seria o mesmo ma que eu estou falando aqui, né? Porque se você estudar mandarim, você vai saber que quando a gente fala o ma, pode ter vários ideogramas que têm a mesma pronúncia, tá? Mesma pronúncia. Por exemplo, sei lá, eu posso falar em português na. O na, depende do que, ele pode ter vários significados, né? Então, se eu posso falar navio, é diferente de Natália, né? Que é diferente de banana, né? Que tem o na também. Então, você percebe que o na existe nas 3 palavras que eu falei para você, mas cada um ele é composto por um contexto diferente, com significado diferente. O mesmo acontece em mandarim, né? Então, você tem a palavra ma, mas existem vários ideogramas que possuem essa mesma pronúncia. Tá? Então, se o ma ele aparece no meio da frase, provavelmente ele não é o ma que você está pensando. Não é esse ma que é um indicador de pergunta aqui, tá bom? Seria um outro ma, muito provavelmente, ou a frase está errada, tá bom? Bom, depois nós temos, mesmo com o ma, a gente precisa colocar o ponto de interrogação na frase, tá? Ele não substitui o ponto de interrogação, tá? De novo, o ma não substitui o ponto de interrogação. Tá? Mesmo com o ma, no final da frase, você é obrigado a colocar o ponto de interrogação. Tá? Então, isso é uma regra gramatical, né, do mandarim. Beleza? E penúltimo, nunca verá o ma numa frase afirmativa. Tá? Você não vai ver o ma na frase afirmativa, tá? Porque ele é um indicador de pergunta, obviamente ele vai acabar sendo uma frase interrogativa. Beleza? E por último, não confunda o ma com o ma, tá? Como eu falei para você anteriormente já, que a sílaba ma, ele possui mais de um ideograma, né, para representá-lo. Agora, o primeiro ma que a gente está vendo aqui é o ma que a gente está falando nesse vídeo aqui, que é uma partícula interrogativa, ou um indicador de pergunta. Já esse ma aqui, ele já é um outro ma, né? Você percebe que, visualmente falando, eles são diferentes, né? Esse ma aqui significa uma exclamação ou uma pergunta mais induzida, né? Então, em vez de chegar para você e falar assim, você é João? Eu vou falar assim, você é João, né? Tipo assim, eu tô meio que chutando, entendeu? Quando eu falo, você é João, parece que eu tô mais, tipo, meio que, eu não sei direito, quase não sei, né? Quando eu falo, você é João, né? Então, tipo, esse né no português, ele traz essa sensação de, tipo assim, nossa, eu estou chutando ou eu aposto que você é o João. É mais ou menos esse sentido, tá? Então, quando você usou esse mar aqui, ele tem nesse sentido de uma pergunta nesse formato, né, onde você está supondo alguma coisa, existe uma suposição ali, um tom de suposição, ou então ele é uma frase exclamação, né? Uma frase que você pode falar assim, por exemplo, chima, chima,
né? O ch é comer, chima. Então, tipo assim, come aí, come aí. Então, tipo assim, fica à vontade, come aí, né? Então, vou usar esse ma nesse caso também, tá? Como é que eu vou saber isso num contexto, né, que é só verbal, né? Que eu não estou vendo ideograma. Você vai ter que ir pelo contexto e pela atitude da pessoa, né? Pela comunicação não verbal, etc. Por isso que esse última dica aqui, ele é mais para quem está no intermediário ou avançado, tá? Se você está no nível iniciante, preocupe-se com esses 4 observações de cima, tá? Então esse último aqui é para quem está no avançado, beleza? Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido mais sobre o mar e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。